Oscar Lima Alfa. Então, senhores, esse vídeo é especialmente para você que decidiu estudar as matérias de aviação aí na sua casa. Ou porque você quer chegar no curso teórico preparado, ou simplesmente porque você decidiu não fazer o teórico. Então, nesse vídeo nós iremos ver algumas dicas para os senhores passarem com sucesso e louvor na temida prova da nossa querida amiga ANAC. Então, como eu já disse lá no episódio 25, a maior dificuldade do curso teórico não é entender a matéria, e sim se lembrar de tudo que você aprendeu. Porque afinal você tem que decorar muita coisa em pouco tempo. Então o grande X da questão é o seguinte: você tem 5 matérias para estudar, certo? Mas como você vai fazer para estudar uma matéria sem esquecer o que você aprendeu na outra? Hein? Então vamos começar por uma das dicas mais importantes, que é a distribuição das matérias durante o seu estudo. Isso é importante pelo seguinte: nós sabemos que nós temos 5 matérias para estudar, certo? Então uma coisa que nós nunca podemos fazer é estudar 5 matérias totalmente separadas. Porque, por exemplo, você vai lá e pensa: primeiro eu vou estudar tudo sobre teoria de voo, aí depois eu vou estudar tudo sobre navegação, aí depois tudo sobre meteorologia e etc. Esse método não é o recomendado, simplesmente porque quando você chegar na 5ª e última matéria, você já vai ter esquecido boa parte da primeira matéria. Então, nesse caso, qual é o mais recomendado? Nós temos a vantagem dos livros estarem divididos em capítulos, certo? Então, com isso, você pode se organizar aí através do seu tempo disponível para estudar X capítulos de X matérias por vez. Então, por exemplo, supomos que você tenha lá o seu domingo inteiro livre. Aí você vai lá e estuda 2 capítulos de uma matéria, depois 2 capítulos de outra matéria e 2 capítulos de outra. Não necessariamente você tem que estudar 5 matérias de uma vez, mas essa diversificação é importante para você manter a sua memória fresca e também para você não ficar saturado de estudar somente uma matéria durante um longo período de tempo. E outra dica também é que você pode organizar os seus estudos também através dos assuntos dos capítulos. Então, por exemplo, supomos que você foi lá e está estudando meteorologia. Aí o capítulo que você estudou é sobre hidrometeoros. Aí você vai ver o capítulo seguinte e ele fala sobre litometeoros. Ou seja, os 2 assuntos são meio que próximos, da mesma área. Aí já é legal você estudar esses 2 capítulos seguidos, pois assim você já vai ter um aproveitamento melhor. Aí supomos que você decidiu estudar um 3º capítulo também de meteorologia, mas esse próximo capítulo, por exemplo, acaba sendo sobre METAR, que aí já entra na área de códigos meteorológicos. Ou seja, já vai ser um novo conceito que você vai ter que aprender. Então nesse caso, pare a meteorologia por aí, já que você já aprendeu bem o que você acabou de estudar. E diversifique e escolha outra matéria para continuar estudando. E essa mudança de matéria, essa diversificação é importante pelo seguinte: às vezes quando você vai estudar o capítulo 5 de alguma matéria, esse capítulo 5 puxa algum conceito que você aprendeu no capítulo 1, por exemplo. Ou seja, você acaba revivendo a sua memória. Então é importante que você estude todas as matérias juntas para que você acabe todas elas ao mesmo tempo. Porque se você ficar estudando as matérias totalmente separadas, como naquele primeiro exemplo, você vai ficar muito tempo sem reviver os conceitos daquela primeira matéria. E tão importante quanto estudar é fixar tudo aquilo que você aprendeu. Por isso é importante, além dos livros, você comprar também uma apostila de coletâneas de provas da ANAC, que nunca deve ser subestimada, pois ela é tão importante quanto os livros. Então uma dica de ouro é: antes de fazer a sua prova da ANAC, faça toda a sua coletânea de provas. E graças aos nerds das décadas passadas, hoje nós temos a nossa maravilhosa internet, que é o que possibilita que esse vídeo com essa pessoa linda chegue até você. Então, através da nossa querida internet, você pode ter acesso a muitas outras questões para você testar e fixar o seu conhecimento. Pois hoje há vários sites na internet que disponibilizam várias questões de simulados da ANAC online. Infelizmente eu não conheço todos os sites, mas um que eu posso citar aqui é um dos parceiros do canal Piloto, que é o site Piloto Comercial. E eu posso dizer com toda sinceridade que o site Piloto Comercial foi, entre aspas, o meu canal piloto. Porque foi lá no Piloto Comercial que eu aprendi boa parte da formação de aviador quando eu estava começando. Então nesse site, além de responder questões no seu computador, você pode responder questões também através do seu celular. Então, amigo, você pode fazer esses simulados através da sua coletânea, através do computador e através do celular. Então desculpas para não estudar é o que você não vai ter. E outra coisa importante é você saber administrar o seu tempo de estudo. Então, se você sabe que vai ter toda a sua tarde livre, você pode tranquilamente pegar os seus livros, se sentar lá na sua mesa e começar a estudar.
Mas se você tem um tempo livre, mas não sabe quanto isso vai durar, porque você está com seu filho pequeno em casa e a qualquer momento ele pode começar a chorar, ou porque você está com sua namorada em casa correndo o risco de a qualquer momento ela começar a gritar porque viu uma barata na sala, nesse caso nem toque nos livros, porque como você já pode imaginar, eles exigem um tempo contínuo para você estudar tranquilamente. Então nesses casos, onde você tem um curto espaço de tempo livre, opte por fazer um simulado, porque você não vai demorar nem 1 ou 2 minutos para responder cada questão. Então se enquanto você está fazendo lá o seu simulado, seu filho de 3 anos botar fogo no tapete da sala, você pode parar a prova, ir lá na sala, apagar o fogo, depois voltar para sua prova e assim começar uma nova questão. E outro dado importante é, nunca subestime a sua memória. Pois, por exemplo, supomos que você vai lá e começa a estudar alguma matéria. Aí você vai e estuda o capítulo 1. Aí você vai e acha aquilo tudo muito fácil. Aí em seguida você estuda o capítulo 2 e já acha aquilo mais difícil. Aí alguns dias depois você vai e revisa apenas o capítulo 2, porque na sua cabeça você acha que se lembra totalmente do primeiro capítulo. Aí quando você vai lá fazer a sua prova da ANAC, cai uma questão super fácil sobre o primeiro capítulo, que também era super fácil, mas você não se lembra da resposta. Então uma dica para você manter inclusive os conceitos básicos na sua memória é você recapitular tudo de cabeça durante o seu tempo livre. Então supomos que você vá a pé da sua casa até o seu trabalho ou até a sua escola, e supomos que esse percurso dure aproximadamente 10 minutos. Então nesse tempo livre, fique se perguntando sobre o que você estudou, inclusive as coisas mais fáceis. Então vá andando se perguntando qual é o valor da razão adiabática seca, quais são as 6 fases do motor a 4 tempos, qual é a ordem da prioridade para pouso, quais são as nuvens estratiformes e quais são as cumuliformes, o que é a declinação magnética, quais componentes formam a resultante aerodinâmica e etc. Então simplesmente por você ficar repetindo esses conceitos durante o seu tempo livre, isso já vai fixar esses conceitos muito mais na sua memória, mesmo sem você perceber. E outra dica é o seguinte, quando você já tiver estudado e revisado boa parte das matérias, tente guiar os seus estudos através das questões que você está errando nos simulados da ANAC. Então se você fez o simulado de conhecimentos técnicos, por exemplo, e está errando as questões sobre octanagem, chumbo-tratetila e etc., dê prioridade a esse capítulo sobre combustíveis na sua próxima sessão de estudos. E amigo, uma coisa que é típica nessa fase pré-prova é a frase "não tenho tempo para estudar". Amigo, todo mundo tem tempo livre, isso é fato. Agora o que você vai fazer nesse seu tempo livre? Jogar videogame, sair com os amigos ou estudar? Aí já é você quem decide. Pois não adianta nada você ter ótimos professores e ter livros de excelentes autores se você não separa um tempo X para você estudar. Então amigo, seu primeiro objetivo nesse mundo da aviação é matar um robô gigante chamado Prova da ANAC. Você tem a vontade, você tem as armas necessárias, então corra atrás e lute. Porque diferente dos aviões em pane, a resposta da prova não vai cair do céu. Oscar, autorizado por 14, vento 1, 10 graus.